Então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Então, continuando a nossa série em João, para que crendo tenham vida, como eu já falei da outra vez, então não vou falar de novo. Tem aí um versículo de João 20, 30 e 31, que é o propósito do livro do Evangelho de João. Não vou explicar isso de novo, vamos seguir em frente aqui. Vamos a partir do verso 29 do capítulo 1. O tema que eu dei para essa mensagem é: vejam o Cordeiro de Deus. Eu vou explicar o porquê que está dessa maneira. Vamos lá, verso 29, a gente vai ler primeiro do verso 29 ao 34, ok? Então, só situando aqui, porque ele começa aqui no dia seguinte. Então, o dia seguinte é o quê? Ao que foi estudado a semana passada. Vocês lembram? O testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Então, nós temos esse como foi um primeiro dia. Então, agora a partir do verso 29, vai continuar falando sobre João Batista. Tá? Então, vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém? Depois a gente vai continuar a leitura. Então, mas aqui João Batista continua dando testemunho de Jesus, agora num dia seguinte ao que estudou na semana passada. E ele é interessante porque ele está lá no meio da multidão. A gente não sabe quantas pessoas estavam ali com ele, mas a gente sabia que muita gente ia ter com ele ali no deserto. O relato dos outros evangelhos dizem várias vezes sobre isso, que várias pessoas iam para ser batizadas por João. E o pastor Silvio explicou a semana passada a questão do batismo de João, então eu não vou ficar falando disso de novo. Tá? Mas aí ele estava ali e ele vê Jesus vindo na sua direção. E aí ele exclama: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente entende todo o sentido, E ele continua, porque é isso que eu falei, que depois de mim vem um que é maior do que eu. Maior do que eu. Eu vim para dar testemunho dele. E a semana passada foi tão ressaltada essa ideia de que João Batista era só aquele que preparava o caminho. Quem realmente importava era Jesus. A gente vê que esse capítulo 1 inteiro vem falando sobre as coisas que vêm antes, mirando naquilo que vem por último. A gente pode chamar das coisas penúltimas, que indicam para as coisas últimas, tá? Aquilo que é realmente importante. Mas aí, a semana passada foi falado sobre a questão do batismo de João Batista. Por que João Batista batizava? E qual que era a grande questão com o batismo? Porque o batismo tem a ver com purificação. E que a gente via lá, como foi falado, que os fariseus achavam que não precisavam do batismo, porque a gente está de boa, está limpinho já, a gente já nasceu limpo, a gente é judeu. E dentro desse contexto de batismo, João vê Jesus vindo e ele fala: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é o meu batismo que tira o pecado do mundo, não é batismo algum que vai tirar o pecado do mundo, mas é este, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, e aqui a gente já, de acordo com o texto aqui, a gente já consegue entender que isso é pós o batismo de Jesus. Por quê? Porque depois, quando ele continua, João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pomba. Isso aconteceu onde? No batismo. Então, isso é posterior ao batismo de Jesus. Então, João já tinha conhecido ele, já tinha batizado Jesus, ele já tinha visto
o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus, já tinha ouvido a declaração de Deus Pai: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. E depois a gente sabe, pelo relato dos outros evangelhos, o que acontece com Jesus após o batismo. Ele vai para o deserto, onde ele fica lá 40 dias, e ele é tentado por Satanás de todas as maneiras ali. A gente tem um relato nos outros evangelhos, né? João não vai tratar dessa questão, mas ele parte, a gente percebe como ele foi o último evangelho a ser escrito, que ele parte do pressuposto que a gente já conhece os outros. Então ele não vai explicar a história de novo. Só vai lá ler os outros e você vai entender do que eu estou falando. É mais ou menos essa ideia. Então, quando João Batista ele fala, né, e a nossa tradução aqui ela não fica tão perfeita, né, nas outras versões está: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E por que eu coloquei dessa maneira? Na verdade, esse vejam, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é o que está na exclamação realmente do original. Né? Quando o termo grego usado ali é de olhem, vejam, não é, esse aqui é o... Não, prestem atenção, olhem, vejam. Lembra que quando a gente comentou lá sobre do verso 14, quando João fala: e vimos a sua glória. Que o vimos não é só de olhar e de relance, mas é o de contemplar, é o de olhar com busca de detalhes, né, de análise. E aí, quando João Batista ele usa esse daqui: vejam, olhem para ele, contemplem o Cordeiro de Deus, que está tirando o pecado do mundo. Esse, na verdade, também é o original aqui, ele está no particípio. Então não é o que... Claro, ele tira, mas ele está tirando. Isso aqui tem algo muito interessante para a gente, porque a gente associa que o que tira o pecado do mundo foi a cruz do Calvário. Claro, ali foi o encerramento de tudo, mas todo o processo de Jesus indicava isso. A encarnação de Jesus foi para isso. O tempo que Jesus passou aqui na terra, as palavras de Jesus, os atos de Jesus, era tudo relacionado a quê? A tirar o pecado do mundo. Né? Jesus foi batizado por João Batista e Jesus disse: por que ele precisava ser batizado? Porque cumpre, né, tem que cumprir toda a justiça. Porque focando o quê? Tirar o pecado do mundo. E aí quando ele vai para o deserto, por que ele vai ser tentado no deserto? Para vencer o pecado. Então, quando João Batista fala: vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo, ele já está fazendo isso. Quando no texto anterior ele fala: ele já está no meio de vocês, vocês nem conhecem, mas ele já está fazendo, ele já está atuando, ele não está aí esperando para acontecer alguma coisa, ele está tirando o pecado do mundo. Desde a sua encarnação, ele está trabalhando para tirar o pecado do mundo. E é isso que João Batista está falando aqui. E alguns pontos são interessantes da gente notar aí, né, sobre essa declaração de que este é o Cordeiro de Deus. Né? Vejam o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Quando ele fala sobre o Cordeiro, a gente pode associar 3 coisas diferentes. Existem até algumas discussões a respeito do que será que João Batista queria dizer com o Cordeiro. E a gente pode analisar de 3 maneiras, como sendo 3 interpretações, e na verdade 3 tipos de coisas que tinham no Antigo Testamento que representavam Jesus. Então, primeiro nós temos o Cordeiro Pascal, né? Que lógico, é a primeira referência que a gente tem, né? que vai estar lá em Êxodo, né? Quando Deus estabelece a Páscoa. E por que isso era relevante? Lógico, a Páscoa era uma das festas, a festa mais importante dos judeus. É o que eles celebravam, exatamente a saída deles do Egito. Então, Deus tirando eles da escravidão para uma vida nova. Então, percebe toda a tipologia que isso representava em Jesus. É por isso que falar em Páscoa hoje sem Jesus não faz o mínimo sentido. A Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E é interessante notar que nessa época que estava acontecendo isso, estava próxima à Páscoa. Então isso estava fresco na cabeça deles. Então quando João falou o Cordeiro de Deus, era fácil associar o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, aquele que purifica, aquele que santifica, aquele que consegue tirar a morte da vida de vocês, aquele que te protege da morte, que te conduz para um lugar de vida. Tá? Então esse é o Cordeiro Pascal.
Mas também tinha o cordeiro que era morto todos os dias. Era o cordeiro morto diariamente no templo. E que, dentro desse contexto também dos judeus, era perfeitamente normal. E por que matava-se um cordeiro todos os dias? Para expiação de pecados. Que a gente sabe que não resolvia o problema. Por isso que tinha que ficar morrendo e morrendo e morrendo. Porque não era definitivo. Era só uma simbologia daquilo que Jesus ia fazer definitivamente, de uma vez por todas, para que não precisasse mais nenhum cordeirinho morrer, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria sofrer o sacrifício. E o terceiro, o cordeiro citado em Isaías. E aí, que está dentro do Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. E por que pode ser tão fácil associado a Isaías também? Porque no dia anterior, quando João Batista está falando quando indagam sobre quem ele é, o que ele cita? Isaías 40. Eu sou a voz que clama no deserto. Então, aí na hora que ele fala o Cordeiro de Deus, também fazendo uma referência ao Cordeiro de Isaías. Então, qual que é o certo? Não existe essa questão de falar qual é o certo, mas Jesus representa todos esses modelos. Todos esses são tipos de Jesus. E todos eles se concluem em Jesus. Após Jesus não existe mais Cordeiro Pascal, não existe mais o cordeiro que morre diariamente, e ele é o servo sofredor que Isaías estava falando, não existe outro. Tá? Então, João Batista estava aqui declarando exatamente isso diante dos judeus, mostrando para eles, o cordeiro que vocês já tanto conhecem, vocês têm tanta familiaridade, este é o verdadeiro. Tá? Agora, tirando o pecado do mundo, isso aqui é interessante também, né? E qual pecado? Que pecado que ele estava tirando? Todo pecado. Não tinha um tipo, esse aqui sim, esse daqui não. Todo tipo de pecado. Não importa o tipo de pecado. Não importava se era assassinato, homicídio, se é uma mentira. Uma mentirinha é tranquila, assassinato já é mais complicado. Não, Jesus estava tirando todo o pecado. Isso aqui é importante para nós. Quantas vezes a gente associa na nossa vida que certas coisas que nós fizemos, parece que elas são mais pesadas. E a gente parece que carrega mais culpa sobre isso. A grande questão é que Jesus tirou o pecado, todo o pecado. Não importa o que você fez. Jesus, ele limpa o pecado. Ele tira todo o pecado. Não tem alguns que Jesus vai, esse daqui vai ter que dar um trabalhinho mais, agora você vai ter que... Você vai ter que fazer rezar umas Ave Maria. Não tem. Jesus, nas penitências, Jesus tirou todo o pecado. Tá? E não tem essa classificação. Jesus teve que morrer mais por causa de uns, sofreu mais por causa de alguns pecados mais pesados. Não, pecado é pecado. Ofensa a Deus é ofensa a Deus. Quebrou um pedacinho da lei, quebrou toda a lei. E Jesus veio morrer e ser o Cordeiro de Deus que tira todo tipo de pecado. Isso é maravilhoso para nós que somos pecadores e que nós sabemos a intensidade do nosso pecado e saber que Jesus limpou tudo isso. E também uma outra coisa maravilhosa é que ele nos nivela. Então eu posso olhar para cada um de vocês e saber que todos nós somos pecadores no mesmo nível e que todos nós fomos limpos pelo mesmo Cordeiro. Então o Cordeiro de Deus também nos iguala. Ele limpa o nosso pecado. Então todos nós podemos olhar para nós, eu sou pecador, Marco pecador, Andréia pecadora. Só que aí, quando nós contemplamos o Cordeiro, justificado, 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 sem mais níveis. Não, esse aqui é mais justificado do que... Não, justificado. Todos nós somos justificados pelo Cordeiro de Deus. Amém? Agora, do mundo. Deixa eu beber uma água aqui, O que é o pecado do mundo? Está falando aqui, e aqui tem alguns que defendem a ideia da expiação universal. Então, tirou o pecado do mundo. Isso está até crescendo bastante isso. Não, que Jesus ele tirou o pecado do mundo. Então está todo mundo agora livre do pecado. É isso que o texto está falando? Não. Porque outros textos dizem claramente. A gente, no mesmo capítulo aqui no verso 12, que fala? Lembra lá? A quem foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus? Os que creem.
Então aquele que crê no Cordeiro, aquele que olha, que vê o Cordeiro de Deus e fala, eu creio que ele é o Cordeiro. Então é por esses que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então não é do mundo inteiro, né? Qualquer um. O cara que está passando na rua, não, tá beleza, fica tranquilo aí. Ontem mesmo eu assisti um filme e tinha lá um rapaz, né, que teoricamente, né, vivendo uma vida de qualquer jeito lá, e aí o padre chega para ele, não, mas Deus te ama. Ah, mas como eu sou assim, né? Não, mas Deus te ama mesmo assim. Né? Até então, claro, Deus ele não olha o nosso tipo de pecado para fazer a separação se ele vai nos amar ou não. Aí ele, o que eu posso fazer? Só aceita o amor de Deus. Não cita Jesus. Aí o cara, beleza, eu quero me batizar então. E Jesus não é citado na conversa. Existe salvação aí? Não. Mas porque não, aceita o amor de Deus. Que amor? Qual é o amor de Deus? O Cordeiro de Deus. Sem o Cordeiro de Deus, não existe aceitação, recebimento do amor de Deus, não existe conexão. Não é? Porque o que representava o Cordeiro, a morte do Cordeiro? O aproximar-se de Deus. Ninguém podia aproximar-se de Deus se o Cordeiro não fosse morto. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? É ele que nos aproxima de Deus. Não existe aproximação de Deus. Né? Aproxime-se de Deus. Né? Fale com Deus. Deus te ama. Sem Jesus? Não tem. Sem Jesus não existe nenhum sentido. Você pode falar o que for, as palavras mais bonitas. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus continuamos pecadores. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, o texto aqui não está defendendo uma expiação universal. Está todo mundo aí livre do pecado, agora é só viver bonitinho. Já falando desse assunto, abrindo um parênteses, saiu um livro aí, recentemente, não sei se alguém já leu ou pretende ler, então eu falo, né, te aconselho a não ler, né, que é As Mentiras que Nos Contaram sobre Deus. Alguém já viu esse livro? Tá? Se você vê e alguém fala, que livro muito bom, não é. Tá? E ele defende exatamente essa ideia, que está todo mundo salvo já. Crendo ou não crendo, ele usa exatamente essas palavras. Ou seja, um cara que contraria completamente a Bíblia. Na verdade, é o livro inteiro contrariando a Bíblia, mas apresentando um Deus que não é o Deus da Bíblia. E um dos pontos que ele mais defende é que todo mundo está salvo já. Não importa o que você faça. Você não precisa nem crer, não importa como você vive, nada. Porque está todo mundo salvo. E sabe onde nós somos salvos? Está a encarnação de Jesus. Não é nem na cruz. A cruz foi um problema. A cruz não era plano de Deus. Ele fala exatamente com essas palavras no livro. Ele fala, se a cruz foi plano de Deus, então eu não creio mais em Deus. Ele usa essas palavras no livro. Porque Deus, um Deus de amor, nunca crucificaria seu próprio filho. Só que a Bíblia fala exatamente o contrário. Né? Foi do agrado de Deus que ele fosse moído. Né? Isso que é cristão, tá? Não é um cara... cristão... Né? Cristão. Tá? Então, só um parênteses aqui, mas vamos voltar no nosso texto, que é o que importa. Tá? É só para a gente tomar cuidado com essas coisas aí que o pessoal vem divulgando e que vai crescendo. Tá? É um autor aí super reconhecido e as pessoas gostam dele. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, é o pecado. O que significa esse pecado no mundo, então? Todos os tipos de pessoa. Não é judeu. Qualquer tribo, língua e nação. Não existe mais distinção. A gente vê que os judeus tinham muito aquela coisa, não, nós somos o povo, nós que... E do mundo. Ele veio tirar o pecado do mundo, de qualquer nação, de qualquer língua, de qualquer tribo, não importa da onde. E isso tem tudo a ver com a gente, né? Como eu já falei da outra vez, alguém é judeu aqui? Não. Pois é para nós que está falando isso. É o nosso pecado. Não está falando só... Claro, e do judeu? Também. Agora o judeu não é colocado de lado e agora só. Não, é de todos. De qualquer tipo de pessoa. Não existe mais separação. Em Jesus, agora não há mais barreira, não há mais o muro da separação. Não há mais grego, não há mais judeu.
Porque diante do Cordeiro de Deus, quando nós contemplamos o Cordeiro de Deus, cremos no Cordeiro de Deus, acabou, não existe mais diferença étnica. Porque agora nós somos filhos de Deus. Nós somos transportados, transferidos de família. Então agora não importa mais se é judeu, não, agora é filho de Deus. Ah, mas eu sou alemão. Não, agora você é filho de Deus. Eu sou brasileiro. Agora é filho de Deus. Então por isso que nós podemos ser um com a igreja da Alemanha, com a igreja da China, com a igreja do Japão, de qualquer lugar. Porque em Cristo, o pecado do mundo, como um todo, de qualquer cultura, foi tirado. Tá? Deus não vai olhar mais separação entre povos. Em Cristo nós somos feitos um. Amém? Então isso aqui é muito importante, né? E aí depois ele vai dar outros detalhes aqui. João Batista, ele meio que repete certas coisas que ele já disse anteriormente, né? Como ele vai falar aqui, ó, no verso 30. Porque ele já existia antes de mim. Lembra que ele já disse isso lá no verso 15? Ele já existia antes de mim. Então, mais uma vez, ele vai declarar sobre quem é Jesus. Ele faz uma série ali de testemunhos a respeito de Jesus. E ele usa uma frase que ele repete, tanto ele usa no verso 31 quanto no verso 33, eu não o conhecia. Interessante isso, né? E a gente sabe pelos relatos dos evangelhos que João Batista era o que de Jesus? Primo. Pô, ele não conhecia o próprio primo? E aqui tem uma coisa muito mais profunda, não é a questão de conhecer, sabendo que Jesus é meu primo mais novo, porque ele era mais velho do que Jesus. Né? Um pouco tempo, mas é meu primo, a gente brincou junto, jogou bola. Acho que eu conheço. Não, mas ele está falando aqui de um conhecimento que não é o conhecimento ali normal. É aquele conhecimento que nós podemos obter de Deus também, quando nós conhecemos Jesus. Não é porque nós ouvimos falar, é porque nós tivemos uma revelação divina, pelo próprio Espírito Santo. Então quando ele fala, eu não conhecia, mas agora eu conheço. Esse é o Cordeiro de Deus, ele não é meu primo, ele é o Cordeiro de Deus. Eu não conhecia, agora eu conheço. E é interessante como ele fala aqui, ó, no verso 33, ele vai deixar isso bem claro. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar, me disse. E falou, então aquele que você vê, este é. Então eu não conhecia, mas aquele que me chamou, ele me revelou. Então a gente percebe que o conhecimento que nós podemos ter de Jesus, conhecê-lo como Cordeiro Santo de Deus, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento porque ouvimos falar, ou de uma certa familiaridade, mas é a própria revelação de Deus a nós, como foi para o João Batista, mesmo ele sendo primo de Jesus. Tá? Teve que ter uma revelação divina. E a gente vê aqui que o sinal era exatamente durante o batismo. Né? Mas a gente sabendo também do relato dos outros evangelhos, ele fala aqui que o sinal era que no batismo ele veria o Espírito Santo descer. Mas quando Jesus chega para ser batizado, o que João Batista fala para ele? Eu não posso te batizar, imagina. Isso é muito interessante, não é? Por quê? Porque quando ele vê Jesus chegando, né, e a gente não sabe aqui se a gente, por algumas inferências, a gente acredita que João Batista não conviveu com Jesus. Eles talvez se conheceram, mas depois a Bíblia nos diz, nos evangelhos diz que Jesus foi morar onde? Em Nazaré. Uma cidade ali distante, isolada. Então talvez eles não tiveram esse crescimento juntos. Ali eles se conheceram, talvez o João Batista sabia quem ele era, mas não tiveram um relacionamento. Isso, claro, é inferência. Tá? A gente só vai... Isso não está escrito na Bíblia. João Batista e Jesus nunca tiveram um relacionamento na sua infância. Tá? Isso não está escrito. A gente vai tentando entender. Mas quando ele vê Jesus chegando, ele fala, opa, é esse aí. E aí Jesus chega para ser batizado. Não, eu não posso. Não, tem que batizar, porque eu tenho que cumprir toda a justiça. E aí agora Jesus volta e ele fala, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Então, para de olhar para mim, agora me esquece, olha para o Cordeiro de Deus, porque é esse que está tirando o pecado do mundo. Amém? E aí tem essa questão toda, né? A gente quando estudou Marcos, a gente já falou sobre esse episódio do batismo, né? Então não... Mas que a pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Jesus ali. Tem algumas questões interessantes sobre isso, mas não...
sobre a nova criação, um novo começo, né? Faz uma referência lá a Gênesis, né? Quando Noé sai da arca. E aí, o que representa que agora eles podiam sair da arca e continuar? Porque uma pomba voltou, né? Então, é a mesma coisa. E aí, quando a pomba... Então, agora um recomeço. Tá? E quando ele fala sobre o que batiza com o Espírito Santo, isso falava também da inauguração da era messiânica. Porque as profecias todas dos profetas falavam o quê? Quando viesse aquele que batiza com o Espírito Santo, esse seria o Messias. Então, João Batista falando, agora mudou tudo, ele chegou, o Cordeiro de Deus chegou, ele é o que batiza com o Espírito Santo, eu batizo com água, só agora vem aquele que realmente é Deus, aquele que carrega com ele o Espírito Santo de Deus, que vai batizar vocês com o próprio Espírito Santo. Já não é mais com água, o negócio agora vai muito mais além, é muito mais profundo. Então, João dá relato de Jesus aqui. Amém? Mas aí vamos continuar a leitura. Agora do verso 35 ao 42. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. Tá? Então agora é interessante, já ele não estava mais com a multidão, ele estava com 2 discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. Só uma pausinha aqui, é interessante entender. Esses 2 discípulos aqui, a gente entende que um é André, porque lá no verso 40 vai falar que ele foi falar com o irmão dele, então é André. E por alguns outros contextos aqui, a gente entende também que é o próprio João, o próprio evangelista, que ele não fala o nome dele, mas que era ele. Tá? Então estavam ali esses 2 discípulos de João Batista, estavam lá conversando, não sei, né, a gente não sabe o assunto. E aí João Batista vê Jesus passando. Agora é diferente, né? No outro relato, que Jesus estava vindo na direção de João Batista. Agora, Jesus está passando, né, por ali. E aí ele fala, este é o Cordeiro de Deus. Percebe agora, a frase é menor. O outro era, vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Agora ele só fala, este é o Cordeiro de Deus. É porque ele já tinha falado antes. E esses 2 com certeza estavam ali com ele. E aí o verso 37, os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isso, e passaram a seguir Jesus. Então é interessante isso. Eles estavam ali, eram discípulos de João Batista. Aí João Batista vê Jesus falar, este é o Cordeiro de Deus. Naquele mesmo instante, os 2 largaram João Batista falando sozinho e foram seguir Jesus. E isso é um impacto que essa declaração tem. Porque crer nisso é o que nos torna discípulos de Jesus. Isso transferiu o discipulado agora de João Batista para Jesus. Fala, este é o Cordeiro. Peraí, então, se aquele é o Cordeiro... Falou, João, foi legal, você falou um monte de coisa bacana, aprendemos bastante, mas agora o que me interessa é o Cordeiro. Agora, o que me interessa é aquele que pode me trazer salvação. Não aquele que prepara o caminho, aquele que é o caminho. Agora eu vou seguir o caminho. Agora eu vou seguir aquele, né, que é o último, que não é mais o penúltimo, é o último. É aquele que veio para finalizar todas as coisas, é ele. E esses 2 foram atrás dele. E começaram a seguir Jesus. E no verso 38, voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes, que desejais? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E eles respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram um dia com ele. Era cerca da 10ª hora. Isso aqui é muito interessante, né? Eles estão seguindo Jesus, Jesus vira para trás, o que vocês querem? Eles podiam falar tanta coisa, não, a gente só quer ter uma... Você está seguindo aqui, você está... Podia falar tanta coisa, né? A gente quer um sinal, a gente quer... Não, a gente só quer ver onde o senhor está hospedado, mestre, a gente quer saber onde o senhor está hospedado. Coisa mais inusitada, né? Por que será que eles falaram isso para Jesus? O que isso significa? Não, porque a gente quer ter um tempo maior. A gente quer sentar, a gente quer ver onde o senhor fica. A gente quer te conhecer melhor. Eu quero saber onde está hospedado, para saber qual que é a sua intimidade. Eu quero estar lá e passar um tempo. A gente vê no verso 39 aqui, que eles passaram o dia com ele. Eles tiveram aquilo que eles pediram. Mas a palavra que Jesus usa para eles, né, a frase, vinde e vereis. Venham e vejam. Percebe a conexão agora com aquele vejam o Cordeiro de Deus. E aí eles chegam, querem saber onde está hospedado. Jesus vira,
venham e vejam. E esse é um convite que Jesus faz a todos nós. Venha e veja. Não simplesmente fica na intuição ali. Venha e veja, comprove. Venha aqui estar comigo. Venha e veja. Isso mostra que o relacionamento com Jesus, ele não é um relacionamento abstrato. Não é uma crença que a gente tem, assim, meio... uma intuição. Temos uma certa intuição de que Jesus é o melhor caminho. Não é uma questão disso. Não é uma questão de uma fé cega, uma crença estranha, como muita gente acha que é o que a gente tem. Não é? Mas vocês creem nos absurdos. Não, a gente não crê em nenhum absurdo. A gente crê naquele que realmente veio, naquele que entrou na história, aquele que entrou no espaço-tempo e mudou a nossa história. E que a gente pode ver e comprovar. Jesus é Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado. Eu posso declarar firmemente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Porque eu venho e vejo constantemente isso na minha vida. Não é uma... Não, eu acho que foi assim. Mas não sei, não tenho certeza disso. Não, nós precisamos ter certeza. Porque nós temos que ver isso. Se você simplesmente, eu acho que é por aí. Não tenho certeza disso não, absoluta, mas vamos seguir aqui, na via das dúvidas. Não, isso não é relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus é: eu venho e vejo, e comprovo que Ele realmente é o Cordeiro de Deus. Amém? E aí no verso 40, depois eles passarem o dia com Jesus, aí fala aqui de André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que significa Cristo. Achamos o Messias. Ele vai lá, ele sai daquele dia com Jesus. A gente não sabe o que eles conversaram, como que aconteceu, o que aconteceu ali, mas aí que ele sai, ele encontra Simão e fala: achamos o Messias. E o levou até Jesus, verso 42. E o levou até Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, aí, a gente conhece tão bem Pedro, Esse é o relato de como Pedro conhece Jesus. Seu irmão leva ele até Jesus. Jesus vê ele e fala: então agora você é Simão, filho de João, mas te digo, você passará a chamar Pedro, Cefas, Pedro, que significa pedra. E aqui Jesus já estava dando um vislumbre para ele do que ele se tornaria. Porque a gente sabe quem foi Pedro. Pedro foi um cara que realmente trabalhou pelo Evangelho. Ele foi o cara lá que no dia do Pentecostes, no meio daquela coisa que ninguém sabe o que está acontecendo, ele levanta ali e prega, e 3.000 são convertidos no mesmo dia. Então a gente percebe o impacto que esse encontro com Jesus teve na vida de Pedro, e que Jesus fala para ele: você agora é Pedro. Porque o encontro com Jesus transforma a nossa história, transforma a perspectiva que nós temos de vida. E Pedro foi transformado ali. A gente sabe que ele não foi transformado naquele exato momento, mas que para Jesus já tinha sido. Jesus ali já mudou o nome de Pedro. Isso mostra que Jesus ele não trabalha com apostas. Ele não apostou em Pedro. Pedro, eu acho que você vai ser legal. Se você fizer tudo direitinho, talvez você dê um bom apóstolo. Vejo o potencial em você, hein, Pedro? Vejo o potencial. Não, ele já mudou o nome de Pedro ali. Por quê? Ele já sabia o final. Ele sabia o que ele, não o que Pedro era, mas o que ele ia fazer de Pedro. Porque quem transforma? O próprio Cordeiro. Não somos nós que nos transformamos. É Ele que transformou Pedro e é Ele que transforma eu e você. É Ele que pode mudar a nossa perspectiva, o final da nossa história. É Ele que muda. Ele não deposita as fichas na nossa vida e fala: vamos ver no que dá. Vai melhorando aí que você tem potencial, hein? Não, o potencial é todo dele. Ele que nos transforma. Ele transformou Pedro e Ele transforma eu e você. Amém? Mas aí vamos continuar o texto aqui.
Verso 43, no dia seguinte, então aqui nós temos o terceiro dia aqui da história. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. E encontrando Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E isso aqui é interessante, né? Jesus chega para Filipe e disse, segue-me. E ele seguiu. Né? O texto não fala aqui, mas a gente sabe. Ele seguiu. Porque, mais uma vez, por causa do impacto com Jesus. Ele viu Jesus. Ele viu o Cordeiro. Por revelação de quem? Do próprio Deus. Ao Jesus chegar para ele e falar, segue-me, ele estava se revelando ali para Filipe. Da mesma forma como ele se revela a nós. Ele estava, segue-me. E Filipe seguiu ele. E aí, no verso 45, Filipe encontrou Natanael. E esse Natanael que a gente todo mundo associa sendo Bartolomeu, que os sinóticos trabalham, tá? Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui, ó, Filipe, a gente percebe, Filipe ele não era um qualquer ali, ele conhecia as Escrituras. Porque a declaração que ele faz para Natanael, encontramos aquele de quem a lei de Moisés fala e os profetas também. E aí ele está falando isso com Natanael. Então a gente entende aqui que os dois, eles eram judeus exemplares. Eram aqueles que analisavam as Escrituras e queriam encontrar o Messias. Eles buscavam a salvação de Deus. Eles não eram pessoas ali vivendo a sua vidinha de qualquer maneira. Não, eram pessoas piedosas. Tá? A gente vai ver até que mais para frente Jesus fala aqui para Natanael. Mas aí ele fala, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. Mais uma vez, fazendo referência ao que a gente já falou ali no verso... Cadê? No verso 17 de João 1, lembra? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, aquele de quem Moisés falou, ele é o cumprimento. O que todos os profetas falaram, ele é o cumprimento. Nós estávamos analisando as coisas penúltimas, mas chegou o último. Aqueles que agora tudo vai fazer sentido. E aí ele faz uma declaração aqui, né? Jesus de Nazaré, filho de José. O que Filipe falou, tá certo? Tá. Jesus, ele vivia onde? Nazaré. Quem era o pai dele aqui? José. Mas essa declaração dele foi complicada para Natanael. Porque é o verso 46. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então quando ele fala, aquele a quem a lei de Moisés fala, os profetas, nós encontramos, é Jesus de Nazaré. Peraí, de Nazaré? Né? O que a lei fala? O que as profecias falavam? Ele vai vir, onde ele ia nascer? Belém. Jesus nasceu em Belém. Só que Filipe não fala isso. Fala de onde Jesus estava vivendo. E Nazaré era uma cidadezinha. Vivia no alto de uma colina. Ela era fora de rota de qualquer... Então era uma cidade ali que... O que acontecia em Nazaré? Nada. Né? Sabe aquelas cidadezinhas do interior aí que a gente passa que não tem nada? Né? É uma rua, né? A igrejinha no meio. Né? E o que acontece lá? Nada. Né? Se você qualquer coisa que você queira fazer, você tem que sair da cidade, porque ali era Nazaré. Né? Uma cidade que ninguém nem lembrava que existia. Isso aqui é muito interessante, né? Jesus, o Rei dos Reis. Primeiro nasce em Belém, aí ele vai e passa a sua vida, a sua infância nessa cidadezinha, sem nenhum significado. Ele isolado, onde ninguém podia ver ele. E aí é o que Natanael fala, Nazaré, cara? Como assim? Você vem falando do Messias? Nazaré? Não pode ser. E ainda ele faz a declaração, filho de José. Peraí, filho de José? Quem é José? Percebe a declaração como causa... Porque o Natanael está pensando muito racionalmente ali. E aí a resposta de Filipe para ele, o que é? Vem e vê. A mesma coisa que Jesus tinha falado para os outros discípulos. Vem e vê. Então é muito interessante isso. Eu não vou ficar falando aqui. Vem e vê. Você precisa
conhecê-lo. Não adianta ficar aqui explicando, não, peraí, ele nasceu em Belém, depois ele... Vem ver. E aí tudo vai mudar, todos os seus conceitos vão ser transformados. Porque quando você estiver diante dele, olhar para ele, vai tudo ser transformado. Aí você vai entender o que eu estou te dizendo. Vem e vê. E Natanael foi. E aí, vendo Natanael se aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Olha a declaração que Jesus faz a respeito de Natanael. Então a gente percebe que como tanto Filipe quanto Natanael eram pessoas piedosas. E Jesus falou: veja um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E aqui tem algumas coisas muito interessantes nessas palavras de Jesus. Que ele fala um verdadeiro israelita, né, do nome Israel. E quem era Israel? Jacó. Que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Por que significa Jacó? Enganador, aquele que finge. Percebe o trocadilho que Jesus usa? Aí está aqui um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, em quem não há engano, fazendo um contraponto com Jacó. É interessante porque Jesus fala isso e lá no versículo 51 a gente vai ver o desfecho disso. Então ele faz essa declaração a respeito de Natanael. Um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Então a gente vê essa declaração de Jesus a respeito de Natanael. Não, você realmente é um cara sincero. Você realmente busca encontrar Deus. Você quer viver para Deus. E aí ele ia se revelar para Natanael. E agora Natanael ia encontrar a solução disso tudo que ele buscava. Então ele era um cara piedoso, mas que a piedade dele resolvia? Não. Porque Jesus fala: não, você está beleza, sabe? Você já está salvo. Não, você é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Só que agora eu vou te mostrar realmente o que tinha necessário. Como a gente vê em tantos outros episódios das Escrituras. Verso 48. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Essa declaração de Jesus também, né? Muito interessante, muito... O que será que Jesus falou? E como assim? Então ele chega... tá aí um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Aí Natanael: peraí, onde você me conhece? Antes do Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Que figueira é essa? E o que isso significa? Claro, a Bíblia não fala o que Natanael estava fazendo lá, que figueira era essa, mas dentro da cultura judaica, tá? Então aqui a gente vai inferir de acordo com a cultura, tá? Para tentar entender por que Jesus disse isso. Sempre que alguém estava estudando as Escrituras, ele tinha um mestre, e esse mestre levava ele para debaixo de uma figueira, onde ele explicava as Escrituras. E ele passava e ficava ali meditando, debaixo de uma figueira. Era era a sala de aula, da escola dominical, vamos dizer assim. Tá? Era ali. Então o mestre levava o seu discípulo debaixo de uma figueira, na sombrinha ali, que era uma região desértica, debaixo da figueira, e explicava as Escrituras. E o discípulo ficava ali, meditando naquilo que o seu mestre lhe ensinou. Então a gente entende, possivelmente, Natanael meditando nas Escrituras embaixo de uma figueira, pensando no quê? E para que ele ia meditar nas Escrituras? Porque, de acordo com o que Filipe fala para ele, aquele que as Escrituras falam, encontrei. Ele queria encontrar. Será que, talvez, outra inferência, quando João Batista fala, está no meio de vocês não conhecem. Será que ele não está falando? Será que ele está aí, eu não estou percebendo? E pega as Escrituras e fala: será que está passando alguma coisa em branco aqui, eu não estou vendo? Será que ele está aqui mesmo, no nosso meio, e eu não estou enxergando? Isso, claro, estou fazendo inferências aqui, mas, de acordo com essa cultura, ele estava atrás de quem? Do Messias. Ele queria encontrar. E aí Jesus fala para ele: eu te vi lá debaixo da figueira. E você veio e está vendo. E isso é tão forte, porque olha o que Natanael responde para ele no verso 49. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma declaração só de que te vi debaixo da figueira não ia fazer uma diferença ao ponto de Natanael falar: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, eu estava buscando o Filho de Deus, estava buscando o Rei de Israel, e agora eu estou vendo.
Eu vejo. E é interessante como ele fala aqui. Tu és o Filho de Deus, contrariando o quê? Filho de José. Não interessa filho de Deus, é o Filho de Deus. Estou vendo o Filho de Deus. Não, de Nazaré não, é o Rei de Israel. Não é Nazaré, tanto faz Nazaré, eu estou vendo o Rei de Israel na minha frente. Porque ele foi e viu. Percebe como essa questão do ver está sempre presente aqui nesse texto. É ver o Cordeiro de Deus. E aqui ele vê e ele olha e ele vê o Filho de Deus, ele vê o Rei de Israel. E aí Jesus diz para ele, no verso 50, ao que ele disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essas. Agora, o que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Vamos ver o verso 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A coisa interessante aqui, o que será que significa essa coisa meio obscura que Jesus diz aqui, né? Não, mas ele estava falando para quem? Para um judeu piedoso que conhecia as Escrituras. E quando ele falou isso, Natanael sabia do que ele estava falando. E nós podemos saber também. Isso está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis 28. Vamos tentar entender aqui o que Jesus está querendo dizer. Porque ele fala: você creu, porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, mas você vai viver coisas maiores. O que seriam essas coisas maiores? E ele fala: te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele não usa o termo Filho de Deus, ele fala Filho do Homem. Por que Jesus mudou o termo? Por que era tão importante a gente ver Jesus repetindo várias vezes o Filho do Homem, o Filho do Homem? Porque ele estava exatamente falando: eu sou homem, eu sou Deus, mas eu encarnei, eu sou carne, sou de verdade, eu sou como você. Isso, a gente vê que isso é muito importante para a teologia de João. João vai trabalhar isso tanto aqui no Evangelho como nas suas cartas. Jesus veio em carne. Nós precisamos declarar que Jesus veio em carne. Ele não veio em espírito. Então, Jesus declara: eu sou filho do homem. Então, falando, eu sou... Lembra do José? Claro, eu não nasci de José, mas eu sou homem. Eu sou filho de Deus, mas eu também sou o homem. Eu sou o filho do homem que veio como homem aqui resolver a situação. Eu não vim como Deus, eu vim como homem. Mas ele também ele põe essa questão aqui do: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lá em Gênesis 28, nós temos o sonho de Jacó. Lembra da escada de Jacó? Quem lembra? Qual que era o sonho da escada de Jacó? Ele viu uma escada ligando o céu e a terra e anjos subindo e descendo. Exatamente o que Jesus está falando. Ele fala: e você vai ver isso descendo sobre o Filho do Homem, sobre mim. Então fala: você fez a declaração de que eu sou o Rei de Israel, mas a grande questão aqui é que eu vim fazer a conexão do céu com a terra. É muito maior do que isso. E não só com Israel. Eu não vim ser o Rei de Israel, eu vim fazer a conexão do mundo com o céu. Mais uma vez, Jesus aqui está ampliando a questão, da descendência. Qual era a grande promessa para Abraão que chegou a Jacó? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Essa era a promessa de Deus, não Israel. Jesus não disse para Jacó que agora ele sim seria... Ele era o filho da promessa? Não. Era Isaac? Não. O filho da promessa é Jesus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele se chamará Jesus porque ele veio livrar o seu povo do seu pecado. Está lá em Mateus 1:21. Então isso eu falo: você achou que só porque eu falei que te vi lá? Não. Te digo que você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, sobre a crucificação, sobre o desfecho da história. Bom, se você acha que você já creu em mim por causa disso, então você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver a restauração de todas as coisas. Você vai ver a nova criação nascendo. Você vai ver os homens se aproximando de Deus novamente. Você vai ver a reconciliação dos homens com Deus. Você vai ver tudo sendo transformado por causa do Filho do Homem. Então, Jesus
faz o desfecho desse relato aqui do capítulo 1 de João, né? Onde a gente começa falando do João Batista ali, falando do Filho, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí termina com as palavras de Jesus dizendo: você vai ver os céus abertos e o mundo sendo reconciliado com Deus. Agora os céus e a terra vão ficar conectados de novo. Por quê? Porque eu estou aqui. Porque o Filho do Homem veio à terra e veio tirar o pecado do mundo. Veio reconciliar o homem com Deus. Então a gente vê que grande desfecho que Jesus dá para esse capítulo 1 aqui, né? E claro, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz o desfecho do capítulo 1 exatamente com isso. Ele inicia o seu capítulo 1 lá no princípio era o verbo estava com Deus. E ele conclui o capítulo 1 e você vai ver agora o céu e a terra conectados novamente. Olha como ele desfecha, faz esse desfecho do capítulo 1, né? O verbo estava lá com Deus e agora o verbo está aqui. E ele está conectando a todas as coisas. Ele está fazendo a nova criação, reconciliando o homem com Deus, tirando o pecado que separa o homem de Deus do mundo. Ele está nos abrindo espaço. João preparou o caminho para o verdadeiro caminho que nos leva até o Pai. Amém? E isso é maravilhoso, isso tem que nos fazer olhar para esse Cordeiro. Nós precisamos diariamente olhar para o Cordeiro de Deus e falar: este é o que me tira o meu pecado, né? Eu não posso lutar contra o meu pecado, é Ele que tira o meu pecado. Ele morreu por mim naquela cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o que reconcilia todas as coisas, Ele é o próprio Deus que morreu no meu lugar para tirar o meu pecado, a minha ofensa contra Deus. Amém? E hoje, né, dia de celebração da ceia, e a gente, né, na última ceia, a gente já fez essa meditação em cima dos elementos da ceia, e a gente sabe o que isso representa, né? O pão é a carne de Cristo partida, né? A gente não tem como ver Jesus hoje fisicamente. Jesus não está aqui fisicamente. Até o pai falou da semana passada lá que deixa uma cadeira para Jesus sentar, né? Não, Jesus não está aqui fisicamente. Como que nós podemos hoje ver Jesus exatamente aqui? Nós podemos pegar um pedaço de pão, que é pão, tá? Como a gente sempre fala, mas ver Jesus ali, ver o Cordeiro de Deus que foi partido, a carne que foi partida. Nós pegarmos o cálice e vermos: este é o sangue da nova aliança. Então hoje, né, que calhou, né, de ser a mensagem sobre o Cordeiro de Deus com o dia da ceia, de ver o Cordeiro de Deus, que nós possamos pegar esses elementos hoje e ver Jesus. E participar da ceia vendo Jesus. Isso não é um ritualzinho. Não, nós estamos vendo Jesus. E por isso que, né, vários escritores eles tratam exatamente como esse momento da ceia, que é onde a gente vê a palavra. Aqui é onde a gente vê tudo isso que a gente conversa, tudo que a gente fala, tudo aquilo que a gente crê, fisicamente. Em dois elementos que são naturais: o pão e o suco da uva. Mas que tem ali algo muito mais profundo. Esse é o nosso alimento espiritual. Nós nos alimentamos de Jesus, porque nós vemos e nós comemos. Nós vemos e bebemos. Que possamos fazer isso nessa manhã, tá? Então eu convido você a fechar os seus olhos.